Oi gente, eu sou o Animes, mais uma vez fazendo um vídeo, e dessa vez o vídeo que eu tenho para gravar pra vocês é sobre Eit. Mais uma vez curiosidade nerd aparecendo nesse canal. Esse vídeo não vai ser bem curiosidade, vai ser mais uma explicação falando um pouco sobre o gênero e sobre como ele mudou durante os tempos. Então vai ser um vídeo que eu acredito que vocês vão gostar. Faz tempo que eu não faço um vídeo desses. Geralmente curiosidade nerd eu boto algumas curiosidades, só que esse aqui vai ter, acho que nenhuma na verdade. Acho que a maioria das coisas que eu vou dizer aqui vocês já sabem. Então vamos lá. Eit é um termo no Japão para identificar mangás, animes ou jogos que têm um tipo de apelo sexual, desde cenas de personagens seminuas a cenas de quase sexo explícito. Então, o termo Eit, ele não se refere apenas a mangás e animes, às vezes as pessoas usam também para jogos. O Eit significa obsceno. Eit não sei ao certo o primeiro mangá Eit ou o primeiro anime Eit, mas se sabe de qual gênero veio o Eit. Para quem não sabe, se é que alguém não sabe, o Eit veio do hentai, que é um gênero de mangás e animes que começou a ser usado depois do período Edo. A definição para mim de Eit sempre foi um gênero que é definido por animes, mangás com temas referentes a sexo, mas não explícito. Porém, de certa forma é quebrado, porque tem Eitis que são hentais praticamente. Yosuga no Sora, Futari Eit são exemplos de animes Eitis que não faltam nada para ser hentai, tendo até incesto, cenas de sexo explícito. Aparece um menino de 4 sendo comida pelo próprio irmão botando a língua pra fora. Imagina, isso não é hentai. Imagina, né? É shoujo. O Eit, assim como Yaoi, Yuri, Futanari, Lolicon, Shotacon, Todeclon, todos eles saíram do hentai, gêneros pra punheteiros de todos os gostos, né? Eit é pra pervertido, assim como hentai. Porém, hentai é pornografia pura, e tendo coisas terríveis, né? Como monstros pegando mulheres, que é meio fetiche, né? E também eu acho muito difícil alguém ficar excitado com esse tipo de coisa. Mas tem gosto pra tudo, né? Já o Eit pode ser comparado com filmes como American Pie. Não são pornográficos, mas são pra punheteiros. São mais pra adolescentes. As pessoas dizem que Eit era um gênero sem tantos exageros. E realmente, hoje em dia, deu uma saturada. Mas Eit sempre, desde seus primórdios, nunca foram algo leve, sempre foram exagerados. Nos anos 90 tiveram Sakura Diaries, Daioh Dokai, Bakuretsu Hunters. Então, para quem achava que os Eitis da época eram menos exagerados, como Fullmetal Panic Fumofu ou Photokan, Love Hina, estão enganados. Os Eitis eles sempre foram exagerados, sempre tiveram aqueles Eitis pesados e sempre tiveram aqueles Eitis mais leves. A diferença é que hoje em dia existe um número incrível de Eitis lançando. E agora hoje em dia tem uma nova moda de Eit Shounen. Love Hina é outro exemplo de anime Eit leve. Love Hina conta a história de um garoto chamado Keitaro Urashima, de 20 anos, que sempre fracassava na tentativa de entrar na Universidade de Tóquio, e o motivo pelo qual ele quer entrar nessa escola é devido a uma promessa que ele fez a uma menina quando ele era pequeno. Eles iam se reencontrar na escola e tal. É devido a essa promessa que ele tenta entrar na universidade. Porém, ele não lembra do rosto da menina, nem da sua idade, e nem do seu nome, mas lembra da promessa. Pô, aí fica difícil, né? E que promessa fodida, hein? Começa a trabalhar numa mansão como zelador no lugar de sua avó, só que é uma pensão só de mulheres, então... E nem é de mulher velha, né? Só mulher, né? Daquele jeito. Só que as personagens não são do estilo Eit muito exagerado. As personagens são bonitas sim, realmente, mas nenhuma é tão exagerada como as outras. Os animes Eitis exagerados. O anime também não apresenta nudez explícita, é muito difícil aparecer. A única vez eu acho que apareceu isso foi lá numa OVA. Não sei porque em OVAs de animes tendem sempre a ficar mais apelativos que os episódios do próprio anime. Exemplo do High School do XD. O anime ele tem harém, também vocês já perceberam pelo enredo, porém é um Eit leve. Os Eitis de 2000 para 2009, alguns são mais leves, mas existem exagerados. Da mesma maneira, Girls Bravo, To Love Who são Eitis logicamente mais pesados que o Love Hina, porém eu encaixaria eles em Eitis exagerados e não pesados. O Eit vem junto sempre com coisas complementares, gêneros complementares, para definir o grau de exagero. Eitis românticos, colegiais, como Hentai Odi Warawanai, que não é tão leve nem tão exagerado, é mediano, porém é bem de pervertido, só que ele tem seu lado romântico, assim como Photokano. Uma coisa que virou moda é colocar Eitis shonens. São Eitis com histórias de shonens e as coisas que acontecem nos episódios parecem coisas de tarado, saca? Isso é chamado de mistura de gênero, assim como já misturaram shoujo com shonen para fazer, por exemplo, Akatsuki no Yona. Eitis shonens existem vários recentes, porém não é de hoje que os Eitis shonens começaram. Não começaram com Ikitosen e High School of the Dead. Hoje em dia tem também High School do XD, Madame Chuvanade, Student Seven, Rosário mais Vampire, enfim, dentre outros. Virou moda animes assim. O Eit se expandiu tendo hoje em dia protagonistas diferentes, às vezes como por exemplo a protagonista de BGHK. Geralmente nesses gêneros onde o protagonista é mulher são shoujos, alguns shonens e nos yuris, né? Geralmente o protagonismo de Eit é liderado sempre pelos homens, pois ele é um gênero masculino, geralmente de adolescentes mais novos.
Mas geralmente quando você é mais novo, você não tende a assistir ecchi, você tende a assistir hentai, que é pior, né? O ecchi também é usado em jogos que tem apelo sexual lá no Japão. É mais difícil associarem a ecchi, porque o Japão ele bota apelações em muitas de suas histórias, independente de ser mangá ou anime. Jogos como Bayonetta, Onechambara, até mesmo Fatal Frame, os mais novos, mesmo Fatal Frame sendo de terror, tem seus apelos. A verdade é que animes shonens têm seus apelos também, Nanatsu no Taizai, por exemplo, certos momentos de ecchi, né? Isso é coisa de japonês, mas não significa que um anime é ecchi por causa disso. Hoje em dia, esse gênero tem protagonistas muito manjados, porque quando não é super tarado, é super virgão, ou os dois ao mesmo tempo. Tem tokusatsu que usam recursos de apelação, como Cut Honey The Life, Tarados, Soldados da Meia-Noite, Divertidos Noturnos, fiquem ligados nos nomes que eu vou dizer. Kodai Shoujo Dogu-chan é outro exemplo. Cara, eu não sei porque tem tokusatsu que os atores atuam com o rabo. Como assim? Atuam muito mal. Eu não sei quanto eles pagam. Eu pagava uma água pra um cara que atua daquele jeito, velho. Puta que pariu. Mas não são todos. Eu, por exemplo, acho a atuação do pessoal do Ryukendo boa. O Kenji e a maioria dos personagens são razoáveis. A atuação é razoável. Mas muito melhor que aquilo que eu vi em algumas séries japonesas. Eu não curto a live action de Death Note por esses motivos. E também por algumas coisas na história. O L, quando apareceu e eu vi a atuação do cara, estragou, velho. Ecchi exagerados sempre existiram e sempre vão existir, não adianta. O ecchi já é um gênero bem saturado, mas que algumas histórias que às vezes aparecem são legais. Só que hoje em dia eles estão se focando muito mais nos ecchi shonens. Principalmente se você pegar 2014, 2015, você vai ver a quantidade de animes ecchi shonens que estão lançando. Outro exemplo, Shōgoken no Soma, que é um exemplo também recente, assim como Madon Vanadis, e outros exemplos que eu já citei. A gente também não pode condenar os japoneses falando que eles são pervertidos. Se a gente assiste os animes, significa que a gente também é pervertido. Mas eu não encaro dessa forma. Eu acho que em todo lugar haverá perversão. A TV brasileira, por exemplo, é cercada de besteira e tal. Só que ninguém fala, só olham pro lado dos japoneses. Os japoneses são pervertidos. Na verdade, toda a TV é assim, velho. Não é só os japoneses. Os japoneses eles têm mais fetiches, sim. Lógico, isso é evidente, a gente percebe isso. Já viu várias histórias esquisitas com japoneses. Até ouviram falar de um cara que se casou com videogame, o pessoal que fica usando boneco inflável. Na verdade, isso aí já é bem antigo. A verdade é que se você quer um anime ecchi leve para você assistir, eu recomendo você assistir Love Hina, que é um clássico e um anime ecchi muito bom. Eu sempre gostei porque ele também tem uma mistura de romance com ecchi. Então eu acho legal vocês assistirem. Na verdade foi o primeiro ecchi que eu assisti, então eu recomendo também. Fullmetal Panic Fumofu eu também recomendo. Fullmetal Panic normal é focado mais no shonen. E o Fullmetal Panic Fumofu é mais focado no ecchi, no romance, no vida escolar. E é bem leve, assim como Love Hina. Aliás, eu acho mais leve ainda. Photokano é outro exemplo de ecchi leve, eu acho legal de vocês assistirem, mas ele é um estilo daqueles animes que tem finais alternativos, assim como, por exemplo, o visual novel Yosuga no Sora, que tem vários finais alternativos e todos eles são ele comendo alguém no final. Bom, galera, esse foi o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês perceberam que esse vídeo não foi muito de curiosidade, na verdade não foi nada, na verdade eu falei aqui sobre os ecchi, sobre os gêneros complementares do ecchi, falei sobre um monte de coisa, principalmente que os echis que eu falei, a maioria toda eu assisti, pelo menos a maioria eu já assisti o anime, não todo. Por exemplo, To Love Who eu não assisti inteiro, Kitouzen eu não assisti inteiro. Bom, obrigado por assistir o vídeo, obrigado por mais uma vez assistirem o canal, obrigado por tudo. Obrigado pelas mensagens nos 2 anos de canal, eu gostei muito de ter lido aquilo, obrigado mesmo. Eu tenho que agradecer muito a vocês. Até o próximo vídeo, obrigado por tudo e tchau.